Numa cidade pequena e tranquila, onde todos se conhecem, vivia Mara, uma jovem negra de 18 anos, cujo sorriso brilhante e paixão pela dança iluminavam cada esquina. Vindo de uma família modesta mas amorosa, a Mara cresceu com valores sólidos, honestidade e respeito pelos outros. Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia, ela mantinha um otimismo inabalável e alimentava um sonho ardente, o de se tornar bailarina profissional. A Mara, embora jovem, tinha conseguido poupar dinheiro através de biscates e do apoio da família, o que lhe permitiu comprar um carro usado, símbolo da sua independência e trabalho árduo. Naquele dia, ao chegar à loja em seu carro de luxo, ela sentiu um certo orgulho misturado com apreensão. Ela sabia que poucas meninas da sua idade, especialmente de origens modestas como a dela, tinham essa oportunidade. Dentro da loja, a Mara foi até a geladeira para pegar uma garrafa de água. Ela rapidamente notou o olhar insistente do caixa, um homem mais velho que ela já havia visto diversas vezes na vizinhança. Sua expressão severa e desconfiada a deixou desconfortável, mas ela não prestou muita atenção nisso. Afinal, ela estava ali apenas para comprar água. Porém, ao dirigir-se à caixa registradora para pagar, a atitude do caixa tornou-se mais opressiva. Ele estava olhando para ela, como se esperasse que ela cometesse um erro. A Mara, sentindo-se desconfortável, entregou-lhe o dinheiro com um sorriso educado, na esperança de melhorar o clima. Mas o caixa permaneceu frio, aceitando o dinheiro com uma lentidão exagerada enquanto continuava a examiná-la com seus olhos penetrantes. Quando ela saiu da loja, uma sensação desconfortável a seguiu. Ela entrou no carro, mas mal fechou a porta quando viu pelo retrovisor um carro da polícia se aproximando rapidamente. Os policiais desceram imediatamente e ordenaram que ele saísse do veículo. A Mara saiu do carro com o coração disparado. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, mas a atitude abrupta da polícia a deixou ansiosa. Um dos policiais, um homem de olhar duro e maxilar tenso, aproximou-se dela com uma expressão cautelosa. Ele a olhou da cabeça aos pés antes de olhar para o carro. Recebemos uma ligação sobre um roubo de carro na vizinhança, disse ele secamente. E este carro, tenho certeza que não pertence a você. Você tem uma explicação? A Mara, ainda em estado de choque, gaguejou algumas palavras. É meu carro. Comprei com minhas economias. Tenho os papéis no porta-luvas, se você quiser verificar. O agente ergueu uma sobrancelha, claramente não convencido. Uma garota da sua idade, com um carro desses? Sinto muito, mas isso não faz sentido. Ou você roubou ou seus pais estão envolvidos em negócios ilegais. Com essas palavras, a Mara sentiu seu estômago embrulhar. Como poderia ele ser acusado de tal crime simplesmente por causa de sua aparência e de suas origens modestas? Ela tentou manter a calma, sabendo que uma reação exagerada poderia piorar a situação. Senhor, garanto-lhe que este carro é meu e não fiz nada de errado. O segundo policial, que até então observava a cena em silêncio, falou com voz menos agressiva. Mostre-nos os papéis, por favor. Se tudo estiver em ordem, você poderá sair sem problemas. A Mara assentiu e caminhou lentamente em direção ao carro, consciente do olhar penetrante dos dois agentes fixos nela. Ela abriu o porta-luvas, tirou os documentos e os entregou ao policial. Ele os examinou cuidadosamente, seus olhos indo do documento de registro para a Mara e depois para o carro. Paul olhou para os papéis que a Mara lhe entregou. Tudo parecia em ordem, mas uma dúvida penetrou nele, uma dúvida alimentada pelos seus próprios preconceitos e pela desconfiança que Jacques lhe incutira. Enquanto a Mara esperava nervosamente, Paul virou-se para ela com um olhar calculista. Vamos fazer uma pequena verificação, disse ele, mantendo os documentos em uma das mãos enquanto olhava ao redor do carro. Então, tomando uma decisão numa fração de segundo, aproximou-se da porta do motorista e inclinou-se para dentro. Foi nesse momento que Paul começou a revistar discretamente o habitáculo. Ele fingia procurar alguma anomalia, alguma pista que justificasse suas suspeitas, mas na verdade procurava uma forma de complicar as coisas para Mara. Ao enfiar a mão embaixo do assento, seus dedos se fecharam em algo metálico. Ele discretamente sacou uma arma que trazia consigo e, verificando se Jacques não estava olhando, colocou-a sob o banco do motorista. Paul então se levantou, parecendo sério. Há algo que você quer nos contar, Amara? Ele perguntou, seu tom mais insistente do que antes. Amara, que observava a cena com preocupação crescente, franziu a testa. Não, senhor. Eu te contei tudo. O carro é meu e não tenho nada a esconder. Paul olhou para ela atentamente, seus olhos brilhando com uma luz que Amara não entendeu. Onde está seu namorado? Ele perguntou abruptamente, mudando repentinamente de assunto. Amara, surpresa com a pergunta, respondeu gaguejando. Meu namorado?
Ele estava comigo esta manhã. Deixei-o na casa dele há cerca de 30 minutos. Para quê? Poe assentiu, como se escrevesse mentalmente cada palavra. E esta arma? Ele disse de repente, sua voz perfurando o silêncio tenso. Dê-me os documentos desta arma, bem como sua licença, se você tiver uma. O sangue de Amara gelou. Que arma? Não tenho arma, senhor. Eu nem sei usar uma arma. Poe balançou a cabeça com um sorriso malicioso, um sorriso que não era um bom presságio. Quer dizer que você não sabe sobre a arma debaixo do seu assento? Os olhos de Amara se arregalaram, horrorizados. Não, não é possível, eu não coloquei nada aí, juro. Seu coração batia forte e ela se sentia presa, como um animal preso. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, mas como poderia provar sua inocência quando tudo parecia estar se voltando contra ela? Poe, fingindo verificar embaixo do assento, levantou-se segurando a arma na mão. É estranho, Amara. Você diz que não teve nada a ver com esta arma, mas ela está no seu carro. Amara sentiu lágrimas brotando em seus olhos, mas se recusou a entrar em pânico. Eu não sei de onde ela veio. Você tem que acreditar em mim. O segundo policial, Jacques, se aproximou ao ouvir a discussão. O que está acontecendo aqui, Paulo? Ele perguntou, notando a arma que Poe estava segurando. Ela afirma que não sabe de onde veio a arma, respondeu Poe encolhendo os ombros, como se parecesse improvável. Jacques estreitou os olhos, olhando para Amara. Se for o seu carro, você deve saber o que tem dentro. Amara, apavorada, balançou a cabeça. Eu prometo a você, nunca vi essa arma antes. Jacques examinou-a por um longo momento e depois olhou para Poe. Não podemos deixá-la escapar impune, Poe. Precisamos levá-lo à delegacia para investigação. Poe assentiu com o rosto impassível. Exatamente. Ela é suspeita e precisamos descobrir isso. Amara sentiu as pernas cederem embaixo dela. Por favor, me escute. Eu não sou um criminoso. Alguém deve ter colocado isso lá sem eu saber. Você tem que acreditar em mim. Mas a polícia permaneceu impassível. Poe colocou a arma em um saco lacrado e agarrou Amara pelo braço. Veremos isso na estação. Neste momento, você está preso por posse de arma ilegal. Ao ser levada para a delegacia, Amara não pôde deixar de sentir uma profunda injustiça pesando sobre ela. Cada passo a aproximava daquele edifício austero, e sua mente era inundada por pensamentos atormentados. Como ela chegou lá? Como ela poderia provar sua inocência em uma situação tão desesperadora? Quando chegaram à delegacia, os policiais a guiaram pelos corredores até uma pequena sala de interrogatório. As paredes eram cinzentas, frias e a luz forte, acentuando a atmosfera opressiva. Amara, embora assustada, tentou manter a calma, dizendo a si mesma que não tinha feito nada de errado. Foi então que um homem entrou na sala. Ele usava um uniforme impecável, mas o que mais se destacava era o visual. Ao contrário dos outros policiais, seu olhar estava cheio de compaixão. Era o Coronel Demba, homem de origem africana, cujos traços revelavam sabedoria e experiência forjadas por anos de serviço. Sente-se, senhorita Amara, disse ele com uma voz suave, mas autoritária. Amara obedeceu, grata pelo primeiro sinal de respeito que lhe foi dado desde a sua prisão. O coronel sentou-se à sua frente, colocando uma pasta na mesa entre eles. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, olhando-a atentamente como se avaliasse a situação. Então ele soltou um leve suspiro. Eu revisei seu arquivo, ele começou. Você não tem antecedentes criminais e todos nesta cidade a conhecem como uma jovem honesta e trabalhadora. Então me diga, como uma arma foi parar no seu carro? Amara, finalmente sentindo uma oportunidade de ser ouvida, respirou fundo. Juro, coronel, nunca vi esta arma antes hoje. Não sei como ela chegou lá. Trabalhei muito para comprar este carro e nunca faria nada para arriscar perder tudo que construí. O coronel assentiu, ouvindo atentamente cada palavra. Ele viu a sinceridade nos olhos de Amara, mas como oficial da lei, sabia que as aparências às vezes enganavam. Eu acredito em você, Amara, ele respondeu depois de um momento. Mas entenda que a lei exige provas. Você diz que a arma não lhe pertence e quero ajudá-lo a provar sua inocência. Amara sentiu uma onda de alívio tomar conta dela, embora a preocupação permanecesse. Obrigado, coronel. Não sei como provar que não tive nada a ver com esta arma, mas prometo-lhe que nunca estive envolvido em nada ilegal. O coronel Demba levantou-se e começou a andar pela pequena sala. Há algo errado com esta história e pretendo descobrir o que. Vou ordenar uma investigação mais aprofundada. Amara sentou-se, tentando conter as emoções, enquanto o coronel Demba pensava em como conduzir esta investigação. Ele sabia que cada minuto contava e não queria deixar aquela jovem sofrer injustiças.
Foi então que a porta da sala de interrogatório se abriu de repente. Os pais de Amara, visivelmente angustiados, entraram na sala. Sua mãe, uma mulher gentil, mas de aparência determinada, correu em sua direção, enquanto seu pai, um homem alto e imponente, lançou um olhar duro para os policiais presentes. O coronel Demba voltou-se para eles, pronto para apaziguá-los, mas quando viu o pai de Amara, o seu rosto iluminou-se com um súbito reconhecimento. Senhor Diallo, é você? O pai de Amara, surpreso, olhou para o coronel. Depois de um momento, um sorriso caloroso apareceu em seu rosto. Coronel Demba? Não acredito que é você. Os dois homens trocaram um aperto de mão firme e ficou claro que se conheciam bem. O coronel lembrou-se dos anos em que eram vizinhos num prédio antigo de um bairro modesto, quando a pequena Amara era apenas um bebê. O pai de Amara era um homem respeitado pela sua retidão e honestidade, e o coronel Demba sempre teve grande respeito por ele. Lamento que nos encontremos nessas circunstâncias, disse o coronel, balançando a cabeça. Sua filha me garantiu que não teve nada a ver com esta arma, e eu acredito nela. Mas as evidências devem ser reunidas. O pai de Amara assentiu, a preocupação ainda visível em seu rosto. Eu confio em você, coronel. Sei que fará tudo ao seu alcance para descobrir a verdade. O coronel Demba dirigiu-se então aos restantes agentes da polícia presentes. Vamos investigar este caso a fundo. Primeiro, quero que a arma encontrada seja examinada em busca de impressões digitais. Em segundo lugar, quero que verifiquemos as imagens da câmera de vigilância ao redor da loja onde Amara parou. E finalmente quero que questionemos os policiais que estavam no local, para entender como descobriram a arma. Foi então que a porta da sala de interrogatório se abriu de repente, revelando um jovem policial, visivelmente nervoso, segurando uma pasta nas mãos trêmulas. O coronel Demba voltou-se para ele, o seu olhar penetrante perfurando o ar. O que está acontecendo, Pedro? Ele perguntou com autoridade. Pierre, ainda hesitante, respirou fundo antes de falar. Coronel, eu acho que você precisa ver isso. Entregou a pasta ao coronel, que a abriu rapidamente. Dentro havia uma série de fotos e um relatório detalhado. Mas o que chamou imediatamente a atenção do coronel foi um vídeo. O coronel Demba inseriu o pendrive anexado ao arquivo em um laptop colocado sobre a mesa. O vídeo começou a ser reproduzido, revelando uma cena filmada por uma câmera de patrulha. A filmagem estava um pouco instável, mas ficou claro que foi gravada perto da loja onde Amara foi presa. O vídeo mostrava o policial Paul manuseando algo embaixo do banco do carro de Amara. Era óbvio que ele colocou a arma debaixo do assento, mas com uma precaução que demonstrava que não queria ser visto. O coronel interrompeu o vídeo, o rosto sombrio de raiva. O que é aquilo? Ele perguntou, seu tom ficando gelado. Pedro olhou para baixo. Esta é a prova de que Paul plantou aquela arma no carro de Amara, coronel. O agente que filmou este vídeo disse-me que estava farto dos abusos de poder e das injustiças cometidas por alguns dos seus colegas. Ele gravou este vídeo para provar a verdade. Paulo foi convocado. O coronel Demba cumprimentou-o com uma expressão impassível. Paul, eu assisti aos vídeos de vigilância. Parece que alguém plantou uma arma no carro de Amara antes de ela ser presa. Você tem algo a acrescentar? Paul, pego de surpresa, tentou manter a calma. Eu não sei do que você está falando, coronel. Talvez seja um erro. Demba não ficou impressionado. Paul, você serviu sob meu comando por anos. Eu esperava nunca ter que dizer isso, mas as evidências estão contra você. Teremos que suspendê-lo de suas funções enquanto continuamos esta investigação. Paul, vendo que o coronel não estava brincando, começou a entrar em pânico. Coronel, escute, eu não tive escolha. Fui pressionado para encontrar um culpado rapidamente e... Quem colocou essa pressão em você? O coronel Demba perguntou com fria determinação. Paul olhou para baixo, incapaz de responder. Não posso falar sobre isso. É melhor você falar, Paul. Você corre o risco de mais do que apenas suspensão se continuar em silêncio. Sentindo o peso de sua culpa e a situação ficando mais pesada, Paul desabou. Foi Jaque. Ele me disse para garantir que Amara fosse presa. Ele me convenceu de que era apenas uma pequena armação para que pudéssemos provar um ponto, que não faria mal a ninguém. Eu nunca deveria ter concordado com isso. O coronel Demba suspirou profundamente, sentindo-se traído por dois dos seus homens. Paul, obrigado por confessar. Você será colocado em detenção enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada. Jaque também será interrogado. Poucas horas depois de confrontar Jaque e reunir todos os elementos necessários, o coronel Demba regressou para ver Amara. Amara, você está livre para ir.
A arma foi colocada no seu carro para incriminá-lo. Os responsáveis serão julgados por suas ações. Peço sinceras desculpas a você pelo que você passou. Amara, exausta mas aliviada, soltou um suspiro profundo. Obrigado, coronel. Obrigado por me ouvir e buscar a verdade. O coronel Demba assentiu com um sorriso tranquilizador. Você demonstrou uma coragem notável. Se cuida, Amara. No dia seguinte, a notícia da prisão de Paul e Jack se espalhou rapidamente por toda a brigada. Os policiais, antes respeitados, agora eram vistos como traidores. O coronel Demba, embora satisfeito por ter trazido à luz a verdade, não pôde deixar de sentir um profundo desconforto. Ele sempre defendeu a integridade e a honra dentro de sua equipe, e esse caso abalou suas convicções. Enquanto isso, Amara, ainda se recuperando dos acontecimentos, tentava encontrar alguma aparência de normalidade. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas estava determinada a não deixar que essa injustiça a definisse. Ela decidiu voltar ao trabalho, apesar dos sussurros e olhares curiosos. Ela achou que era a melhor forma de mostrar que não era uma vítima, mas sim uma sobrevivente. Algumas semanas depois, começou o julgamento de Paul e Jack. O tribunal estava cheio de jornalistas e curiosos que vieram testemunhar o que se tornará o caso do ano. As provas contundentes apresentadas pelo promotor não deixaram dúvidas sobre a culpa dos dois homens. As suas tentativas desesperadas de se justificarem apenas reforçaram a determinação do juiz em emitir um veredicto severo. No final das contas, Paul e Jack foram condenados a 10 anos de prisão por adulteração de provas, abuso de poder e risco de vida de outras pessoas. Suas carreiras foram destruídas e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Quanto a Amara, ela se tornou um símbolo de resiliência para muitos. Ela usou sua experiência para aumentar a conscientização sobre os perigos do abuso de poder e da corrupção. Convidada para conferências e programas de televisão, partilhou a sua história para inspirar outros a lutar pelos seus direitos, mesmo quando o sistema parecia estar contra eles. O coronel Demba, por sua vez, continuou a servir com renovada vigilância. O caso deixou uma marca indelével nele, mas também o deixou mais determinado a nunca mais permitir que tais abusos acontecessem sob seu comando. Ele garantiu agora que todos os membros da sua equipa compreenderam a importância da honestidade e da justiça, prometendo nunca mais fechar os olhos aos sinais de corrupção. A brigada, embora abalada com estes acontecimentos, encontrou novas forças nesta provação. Os restantes oficiais uniram-se para devolver à sua unidade o respeito que merecia, determinados a provar que a honra e a justiça podem prevalecer, mesmo nos tempos mais sombrios. Finalmente, esta história ensina-nos que a verdade acaba sempre por revelar-se e que a justiça, embora por vezes possa ser adiada, encontra sempre o seu caminho. Num mundo onde o abuso de poder pode parecer onipresente, é essencial lembrar que a coragem e a determinação podem reverter as piores situações.